Paz do Senhor Jesus, meus queridos, e na reflexão de hoje, creio que Deus continuará falando ao teu coração. Preste muita atenção àquilo que Deus quer falar contigo hoje, amém? Aqui em Lucas, no capítulo 4, vamos ver e refletir sobre a tentação de Jesus. Jesus estava no deserto, fazia 40 dias que ele estava jejuando e ele teve fome. E de repente ali vem um inimigo, o diabo, querer tentar a Jesus. E você vai ver usando artimanhas, usando até mesmo a palavra de Deus para distorcer, para levar Jesus à desobediência. Porque você vai ver que ao final de tudo, o inimigo sempre ele vai querer nos tentar para que a intenção dele seja concluída. E a intenção dele sempre é nos levar a desobedecer a Deus. Porque só através da desobediência ele tem legalidade para entrar na nossa vida e destruí-la. E foi assim, mesmo lá no Jardim do Éden, lá no início, ele usou a mesma artimanha ao tentar a Eva, vindo ali tentá-la, manipulá-la, conversá-la, dialogá-la, levar eles a desobedecer, para que o pecado entrasse e eles ali fossem destruídos. Mas você vai ver que ao concluir essa história, essa comparação entre o diálogo, entre a tentação de Eva e a tentação de Jesus, nós vamos aprender com Jesus como vencer as tentações que querem nos levar à desobediência e à destruição da nossa vida. Jesus foi tentado em 3 áreas muito importantes da nossa vida. A fome física. Ele estava com fome, teve fome. O inimigo veio e disse: se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. Ali Jesus estava com fome, porque fazia 40 dias jejuando. E naquela sua fome física, o inimigo veio tentá-lo naquele momento de fraqueza, da sua necessidade física. Quantas das vezes somos tentados nessa necessidade física da gente, na nossa fome material, física? Quantas áreas da nossa vida nós somos tentados por naquele momento de carência, de necessidade, de pensamentos, de desejos? Nós fomos tentados a desobedecer a Deus através de uma fome física. Aqui eu não se retrata só em alimento em si, eu quero que os irmãos entendam. Mas a nossa necessidade física mesmo, às vezes, carências físicas que é composto mesmo na nossa matéria, no nosso ser, no nosso corpo físico. Às vezes um desejo, uma carência, né, uma falta de uma necessidade fisiológica que nós temos, que muitas das vezes, se a gente não vigiarmos, o inimigo vai lá, nos tenta, prepara algum prato, e por a gente estar ali naquele momento com uma fome física, a gente acaba cedendo, trazendo a desobediência. Quantas pessoas estão carentes, né, de alguém, de algo, por carência mesmo física, e muitas vezes acaba caindo numa tentação, caindo numa cilada, no prato do inimigo, cair na manipulação de alguém para que a sua vida seja destruída através daquele prato. Por prazeres momentâneos. Quantas pessoas traz seu cônjuge por um prazer momentâneo, por um prazer físico. Só estou falando assim para os irmãos entender onde eu quero chegar nessa tentação física. Então acabam ali por um prazer momentâneo, trocando coisas eternas, coisas valiosas por um prazer momentâneo, cedendo àquela tentação por causa de um desejo físico, por causa de uma necessidade física. Somos tentados em várias áreas por necessidade física, irmãos. E aqui Jesus foi tentado também, mas ele afirma: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Quer dizer, nós sobrevivemos se a gente não alimentar aquilo que nossa carne deseja, também aquilo que nosso físico deseja. Jesus está dizendo: olha, vocês podem vencer a carne de vocês, esse desejo físico de vocês,
Se apegue, Deus, na palavra de Deus que vocês vencerá. Assim também ele tentou a Eva, atraindo ali um fruto. Conjecturando, não se fala ali dessa forma, mas se você for ver, Eva estava ali no jardim. Naquele tempo, que a pessoa desejasse comer, podia pegar de qualquer árvore, estava ali a mercê o tempo todo. Se ela estava ali conversando, né, com aquela serpente que estava ali naquela árvore, talvez ela estava ali naquele momento com fome. Com a fome, eu vou comer alguma coisa, vou procurar aqui um fruto para se alimentar. E ela foi procurar algo para comer e foi quando o inimigo chegou ali, através daquilo. Porque ele foi o quê? Levando ela a pecar através de uma fruta, através de um alimento. Então, talvez naquele momento, ela estava com uma fome, né? Uma fome física, estava com vontade de comer algo. E ele mostrou aquele fruto ali, tão desejoso, tão atrativo. Quantas vezes a gente se manipula, né, nas nossas dietas, por causa de um prato, de uma comida saborosa, um bolo, um chocolate, uma pizza, algo que a gente deseja tanto, ali a gente acaba saindo da nossa dieta, porque ali é algo tão atrativo que você acaba se desviando ali da sua disciplina, da sua dieta ali. Então, assim, naquele momento, o inimigo quis atrair tanto a Jesus como a Eva, através de um desejo físico, de uma necessidade física. Já outra tentação de Jesus foi quando ele disse assim: e o diabo, levantando ao alto monte, mostrou-lhe num momento, um tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Olha só, aqui ele estava mostrando algo de honra, de riqueza, de glória. Ele estava propondo a Jesus que tinha um caminho mais fácil para ele seguir. Ele não precisava ir pelo caminho da cruz para conseguir toda a glória que era devida. Porque foi dado a Jesus todo o poder acima do céu e da terra depois que ele conquistou ali a cruz. Depois que ele foi pelo caminho da cruz, o caminho da obediência, o caminho da renúncia, foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra, e todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda autoridade foi dada a Jesus através daquela cruz, daquela renúncia, daquela obediência. E o diabo aqui estava propondo um caminho mais fácil para Jesus. Olha, já foi me dado todo esse reino, todo esse mundo, toda essa glória. Eu dou a tu, se tu prostrares e me adorares. E Jesus disse: portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vá-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, só a ele servirás. Quer dizer, só é a Deus que nós devemos obedecer. E se Jesus ali falou aquilo, é para nós também seguir esses caminhos. O diabo sempre vai propor a nós um caminho mais fácil, um caminho sem renúncia, atalhos mais fácil, para chegar onde a gente quer que a gente chegue, para chegar aonde a gente acha que vai ter honra, status, glória, riqueza. Ele sempre vai querer nos empurrar para se desviar a gente de caminho de cruz, de renúncia, de obediência, pegar um atalho mais fácil para conquistar glórias, para conquistar honra. Ele sempre vai trazer propostas indecentes para desviar a gente do propósito. Ali Jesus nos ensina que o caminho da cruz valeu a pena, que o caminho da cruz sempre é o caminho certo a se escolher. Jesus não desviou desse caminho, ele preferiu o caminho da cruz, o caminho de renúncia, de obediência, de submissão a Deus. E foi dado todo o poder no céu e na terra, e foi cumprir a sua missão. Não precisamos pegar atalho para chegar onde Jesus quer que a gente chegue, não precisamos derrubar o outro, não precisamos querer glórias para si, não precisamos ser desonestos, ser sem caráter, querer derrubar o outro, querer passar na frente do outro, trabalhar com desonestidade para chegar onde Deus quer que a gente chegue. Pegue o caminho da cruz, siga o caminho da obediência, da renúncia, você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Não pegue atalhos, que é isso que o inimigo quer, que a gente pegue atalhos para desviar a gente dos caminhos que Deus tem para a nossa vida. E essa foi a tentação ali, que ele queria tentar a Jesus, para que Jesus servisse a ele, obedecesse a ele, não a Deus. E Jesus continuou na obediência.
Então, do mesmo jeito, ele quis tentar a Eva ali também, com o ego de Eva, quando ele diz, olha, será que foi isso mesmo que Deus diz, que quando você comer desse fruto, vocês morrerás? Certamente vocês não morrerás, vocês saberão igualmente a Deus, vocês conhecerão, terá o conhecimento do bem e do mal. Quer dizer, mexeu com o ego de Eva, e Eva achar ali que agora poderia também pensar igual a Deus, ser igual a Deus, ter ali o domínio, né, a soberania de Deus. Quantas propostas são lançadas para que o nosso ego seja elevado, para que o nosso nome seja elevado, para que nós tenhamos status, glória, riqueza. Quantas propostas o inimigo nos oferece para que a glória não seja para Deus, mas para nós. Nós temos que ter cuidado também nessa tentação. E a terceira tentação aqui que você vai ver aqui a terceira tentação, na terceira área das nossas vidas também, o diabo tentando a Jesus a duvidar do amor de Deus, da palavra de Deus, da soberania, da fé dele em Deus. Quando ele diz, levou também a Jerusalém, pô-lo sobre um pináculo do templo e disse, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustentam nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondeu, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Quer dizer, aqui diz, olha, tu és filho de Deus, com certeza se você se jogar daí, Deus vai vir com seus anjos, vai lhe aparar. Ali estava o quê? Tentando a Jesus ali, até duvidar mesmo do amor de Deus. Será que naquele momento Deus mandaram os anjos? Pensando que Jesus era besta, mas Jesus não é besta. Jesus conhecia, não tinha dúvida do Deus, do Pai que ele tinha. Do mesmo jeito, ele tentou ali a Eva. Talvez ali quando ele disse, olha, será que vocês morrerão mesmo? Trazendo o quê? Uma dúvida de quem era Deus. Será mesmo que vocês morrerás? Talvez vocês nem morrerás, vocês terão só conhecimento do bem e do mal. Trazendo dúvida, quantas vezes o inimigo quer que a gente duvide da palavra de Deus, duvide do nosso Deus, daquilo que Deus nos fala, daquilo que Deus é, querendo abalar a nossa fé, querer que a gente duvide da soberania e do poder dele. Nós temos que ter cuidado que as artimanhas do diabo sempre são as mesmas. Ele quer mexer com as nossas emoções, ele quer mexer com a nossa necessidade física, com a nossa necessidade da alma, com a nossa necessidade do nosso eu, do nosso ego, muitas vezes. Ele quer ali trabalhar nas 3 áreas da nossa vida, que nós somos corpo, alma e espírito. No corpo, na necessidade física, na alma, no que mexe o nosso ego. E no espírito, que é justamente duvidar daquilo, da nossa origem de Deus, duvidar de Deus, nosso Criador. E toda a intenção dele em fazer tudo isso é uma só. É levar-nos a desobedecer a Deus, para trazer destruição para a nossa vida. Nós temos que vigiar, não ceder a essas tentações, fazer como Jesus nos ensina, vencer. Na primeira criação ali, quando foi Eva e Adão, eles pecaram, eles desobedeceram, tiveram a consequência. Mas veio Jesus mostrar que através dele, porque ele venceu, nós também podemos vencer o inimigo. E ele naquela cruz, ele diz para mim e para você, vocês também vencerão, porque eu já venci o maligno, vocês também vencerão. Através de Jesus, nós temos agora uma novidade de vida. Nós não somos mais refém do diabo. Nós agora conhecemos a Deus, conhecemos a palavra de Deus e sabemos como vencê-lo. Basta a gente aprender, se aprofundar, ter intimidade com ele, porque já nos foi dada autoridade no céu e na terra para nós vencermos o inimigo e todas as tentações. Se você se fortalece em Jesus, pode ter certeza, ele vai ajudar você a vencer todas as tentações. Se apegue na obediência à palavra de Deus, vá pelo caminho da cruz, caminho de renúncia, caminho de obediência, de submissão a Deus. Não dê ouvidos à voz do inimigo, mas obedeça a Deus, para que ele não ache legalidade de entrar na tua vida, porque o inimigo anda ao derredor procurando quem tragar. Cabe a gente fechar as brechas,
fechar as brechas para que ele não entre e não nos destrua, porque a intenção dele é matar, roubar e destruir. Sempre foi e sempre será essa intenção dele, levar você à desobediência a Deus. Então vigie, feche as brechas, se apegue em Deus para você vencer todas as tentações. Se encha do Espírito Santo, se encha da palavra de Deus, para quando ele vir com as mentiras dele, você vencer com as verdades de Deus na tua vida, amém? Que Deus te abençoe, te guarde e te livre de todo o mal.